Boa noite, queridos irmãos da Igreja da Montanha. Que bom mais uma vez estarmos juntos para nós possamos cultuar o nosso Deus, ministrarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, porque Ele é o único digno. Eu queria ler com vocês Salmo 117, Bíblia Viva. Diz assim: cantem glórias ao Senhor, homens de todas as raças. Louvem ao Senhor todos os povos da terra, pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade é eterna. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que a tua presença já está neste lugar. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, quer se encontrar conosco e nós queremos declarar que nós desejamos, Pai, ó Deus, entrar na Tua presença, estar na Tua presença, nos alegrarmos contigo, Senhor, louvarmos o Teu nome, que sejam momentos, Pai, de alegria, de paz da Tua presença, que a Tua presença inunde cada casa, Pai, inunde cada coração. Vem com Tua cura, Senhor, vem com Tua libertação, com Tua salvação sobre cada pessoa que ouvir, que estiver cultuando o Senhor, que estiver abrindo o coração. O Senhor conhece cada um, sabe suas necessidades e o Senhor tem todas as respostas. Tu és fonte inesgotável, Pai, de vida, fonte inesgotável de amor, fonte inesgotável de recursos. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Vem neste lugar, nós estamos maravilhados por quem Tu és e nós nos maravilhamos por Tuas obras e por Tua ação em nós, na Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu convido você a estar na sua casa e à vontade, louve com todo o teu coração. Nós em breve estaremos juntos aqui e vai ser tão precioso, mas precioso também é você estar na sua casa, e porque o Senhor também está aí. Amém? Sim, Deus, Tu reinas, o Teu governo é eterno, Tu és o nosso Rei, nosso amado. Aleluia. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos Te adoram aos Teus pés. Para sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és meu. Para sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais
Deus que sabe me maravilhar. Eis-me derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Vento é forte e profundo mar, tua presença vem me acalmar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda.
és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Opere para o meu bem. Opere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Opere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus, para levantarmos, aleluia, a Ele, levantarmos as nossas mãos, levantarmos a nossa voz, para derramarmos o nosso coração, aleluia. Temos muitos motivos para levantar o nosso louvor a Deus, levantar um aleluia a Ele, levantar nossa voz, sermos gratos. Levante um aleluia aí na sua casa. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim.
Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade Eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. O rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. O rei vivo está. levante um aleluia. Levante um aleluia. Levante um aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, louve ao Senhor. Todo aquele que já foi livre, somos livres. Louve, cante aleluia ao Senhor. Aleluia. Toda a terra conhecerá o povo que foi livre, aqueles que temem o Senhor, aqueles que amam a Ele. É um cântico que deve estar nos nossos lábios. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Levante um 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 aleluia. 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 Sim, Senhor, Tu és o nosso Pai. Venha o Teu reino, venha o Teu reino.
nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino
escutas como eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Tu és o motivo, Senhor, do nosso louvor. Nada é impossível para ti. Nossas vidas estão em tuas mãos.
para o louvor da tua glória. Amém. Aleluia. Boa noite, estamos felizes por estarmos reunidos, por estarmos em mais um culto de celebração a Deus, amém? Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5, né? Ali conta a história de que Pedro e seu irmão, eles passaram a noite inteira pescando, né? E a Bíblia fala, a partir do versículo 2, né? A Bíblia fala assim: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. E Jesus entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus fez isso porque a multidão era tanta que ele entrou naquele barco e foi um pouco mais além das águas para poder ter espaço para ele ensinar a multidão, né? E a partir do 4 a Bíblia fala ali: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Queria me deter aqui nessa parte, né? A Bíblia fala que Pedro falou para Jesus: mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Então eu tiro um aprendizado dessa parte. Enquanto a gente está fazendo as coisas, enquanto a gente está buscando fazer as coisas, nos esforçando, né, dando o nosso melhor, mesmo que você deu o seu melhor, eu dei o nosso melhor, mas a gente está se esforçando e a gente está buscando um resultado, nem sempre esse resultado vai vir. Isso não é uma lógica, isso não é uma matemática exata, isso não é uma lógica exata. Às vezes a gente se empenha, a gente se esforça e aquilo que a gente deseja não chega, aquilo que a gente deseja não vem, né? Porque a gente está fazendo isso mediante os nossos esforços, a nossa própria força. A gente está se esforçando, né? Enquanto na verdade a Bíblia fala ali, a partir do versículo 5, né? 6, perdão. A Bíblia fala, na verdade o 5. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então, cara, às vezes a gente busca tanto fazer as coisas da nossa maneira, mas quando a gente recebe uma direção de Deus e a gente obedece, assim como Pedro diz que Jesus, né, como Pedro fez, a Bíblia fala que Jesus disse: Pedro, vai às águas mais fundas. Então eu creio que Deus está chamando a mim e a você para nesses dias deixarmos de nos esforçar um pouco, de buscar as coisas de acordo com o nosso coração e passarmos aí em águas mais profundas na presença dele. Eu creio que Deus está nos convidando de forma amorosa a deixarmos um pouco as nossas razões, aquilo que a gente acredita que é bom, e passarmos a confiar naquilo que ele tem colocado no nosso coração. Amém? Então, eu creio que Deus tem nos convocado para um tempo novo, para um tempo de muita fartura na presença dele, né? Então nós queremos nessa noite orar sobre os dízimos e sobre as ofertas que têm chegado até a casa do Senhor. Eu queria te convidar a você na sua casa fechar os seus olhos e entrar nessa oração comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos a Ti, nós engrandecemos o Teu nome, nós somos gratos, Pai, a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem trago até nós, por tudo aquilo que o Senhor tem depositado na nossa vida, seja a nível de trabalho, a nível de saúde, a nível de alimento nas nossas casas, Senhor. Jesus, nós entendemos e sabemos que é o Senhor quem tem cuidado de nós. Pai, nós queremos devolver a Ti nessa noite toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração a Ti, Pai, porque entendemos que tudo que tem chegado até a nossa casa é o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Pai, que o Senhor possa continuar a abençoar essa casa, que o Senhor possa continuar a fazer essa casa prosperar na Tua presença, assim como o Senhor já tem feito, Pai. Não tem faltado nenhum recurso, não tem faltado nada para a Tua igreja, Pai. Deus, que o Senhor possa levantar no meio de nós pessoas abençoadas, pessoas cheias do Senhor, Pai, para que
possa continuar abençoando a tua casa, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Temos o privilégio de ter nascido num dos momentos mais importantes da história da igreja, onde Deus está se movendo de forma global nas nações da terra. Você foi criado com um propósito e um destino. Nós, como discípulos de Cristo, estamos numa caminhada rumo ao seu propósito para nós nessa geração e, ao mesmo tempo, estamos ajudando outros a alcançarem seus próprios destinos. Uma mão não funciona sem o braço. A igreja reúne-se como família e a família existe para o benefício das próximas gerações. O chamado de Deus para a igreja é ir e fazer discípulos. Os GDAs, que são os nossos grupos de discipulado Avance, eles são incubadoras de propósito e destino. Você sabia que 95% dos discípulos gerados não reproduzem? Por isso que dentro da missão do GDA, nós estamos cuidando e desenvolvendo pessoas para se tornarem pais espirituais para outras pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Os GDAs são para todas as faixas etárias, com um propósito claro de sermos discipulados para o destino de Deus para cada um. Junte-se a nós e faça parte de um GDA. Boa noite, queridos. Que o Senhor possa estar abençoando a cada coração nessa noite. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos novamente. E antes que iniciemos essa palavra, vamos estar orando, pedindo a Deus que nos abençoe nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, aqueles que nos ouvem em casa, aqueles que estão aqui conosco. Espírito Santo, eu peço que a sua presença possa entrar nos nossos corações, entrar nos nossos lares, ministrar da tua verdade, da tua palavra, trazer vida e libertação aos nossos corações. Eu oro para que a sua presença flua no meio de nós, sobre nossa mente, nosso coração, e sejamos cheios da sua presença, do seu Espírito. Venha nova vida, venha alegria, venha paz sobre nós, e que em todas as coisas nós possamos perceber o Senhor nos conduzindo, o Senhor nos dirigindo nessa noite. Pai, nós nos submetemos à voz do Teu Espírito, ao Teu querer e à Tua presença. Pedimos, vem Espírito Santo, sê conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós entendemos que o nosso foco principal, o foco principal das nossas vidas, ele deveria ser constantemente entender e participar e saber do que o Senhor está fazendo hoje em nossas vidas. A vida com Deus, a vida com o Espírito Santo, ela deve ser conduzida nesse relacionamento de proximidade, nesse relacionamento de intimidade. E para que nós possamos entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, assim como entender a maneira como Deus está nos conduzindo, nós precisamos nos submeter a Deus constantemente, submeter a nossa mente, a nossa forma de pensar, submeter os nossos corações, submeter a nossa atenção àquilo que o Espírito Santo está falando, aquilo que a palavra de Deus está liberando sobre os nossos corações. Tiago, capítulo 4, no verso 7, diz que em primeiro lugar, nós precisamos nos submeter a Deus e então resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ou seja, o foco principal, em primeiro lugar, deveria ser submissão a Deus. Entender aquilo que Deus está fazendo, qual é a missão nesses dias que Deus está liberando, que Ele está realizando e que Ele nos tem chamado para estar participando, para estarmos perto dessa missão. Porque nesse lugar de submissão a Deus é que nós conseguimos reconhecer aquilo que não é Deus. No lugar de submissão a Deus, nós encontramos a vida e conseguimos identificar aquilo que não é vida. No lugar de submissão a Deus, nós experimentamos a abundância da sua presença, da alegria, da paz, do descanso, e nós percebemos as coisas que não são paz, alegria, descanso, refrigério, vida. Então, na presença de Deus, nós encontramos
nossa plenitude e sabemos reconhecer aquilo que não é plenitude. Nós temos uma maneira de lidar, de conduzir a nossa vida que procura dar muito mais atenção a Deus do que propriamente atenção ao que o inimigo está fazendo. Embora 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, Paulo diz que nós não deveríamos ignorar as intenções do nosso inimigo. Nós entendemos que a chave para ter uma vida vitoriosa é permanecer na vontade, na presença de Deus, porque nela nós vamos identificar aquilo que é vida e vamos identificar aquilo que não é vida. Nesses últimos dias eu tenho sentido que o inimigo tem atacado mentes e corações de algumas pessoas, talvez você que nos ouve, e é por isso que eu me dirijo dessa forma. Eu percebo sim que o inimigo tem atacado em 3 áreas fundamentais. A primeira área é a área do medo. A segunda área é a área da incredulidade. E a terceira área é a área da ansiedade. Essas são 3 áreas que eu percebo no meu espírito que tem sido o foco, a atenção, a intenção do nosso inimigo sobre as vidas daqueles que servem e daqueles que também não servem a Deus. Existe algo que está sendo feito para produzir um jugo, para produzir uma situação de escravidão nessas áreas. E eu sinto de compartilhar com você nessa noite uma palavra sobre a importância de nós entrarmos no descanso de Deus. Eu vou ler alguns textos, alguns trechos do livro de Hebreus. Eu vou iniciar no capítulo 1, no capítulo 2, e depois eu vou entrar no capítulo 3, onde eu pretendo dar um pouco mais de ênfase. Mas a introdução do livro de Hebreus, ela retrata alguns pontos antes de entrar, propriamente dito, no tema dessa noite, que é entrando no descanso de Deus. Então eu quero que você perceba quais são os fundamentos que o escritor de Hebreus libera sobre a sua vida, sobre a minha vida, antes de propriamente falar sobre a importância de entrar no descanso de Deus. E ele começa no capítulo 1, no verso 1 ao verso 3, dizendo: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então o escritor, ele começa dizendo sobre a revelação de Deus na palavra. Ele diz que antes de Cristo, Deus falou muitas vezes ao seu povo por meio dos profetas que ele constituiu, por meio dos profetas que Deus escolheu ao longo da história. Mas nesse determinado momento, ele começa a dizer: mas nos últimos dias, Deus falou a nós através do Filho. E ele não apenas conclui dizendo que é mais uma pessoa falando e revelando sobre Deus, mas ele diz: ele é o Filho, por meio de quem todas essas coisas foram criadas. Ele é o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Mas ele conclui dizendo que o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de quem Deus seja, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento, é que aquilo que nós não vemos em Jesus, nós não deveríamos ver em Deus. Preste atenção. Antes Deus falou por meio de profetas, por meio dos seus profetas, e por isso a sua revelação era parcial, era
incompleta. Mas nos últimos dias Deus falou através do Filho. E esse Filho, por meio de quem Ele criou o universo, Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então aquilo que nós não vemos na pessoa de Jesus, nós não deveríamos considerar que é Deus ou vem de Deus. Porque Jesus é a expressão exata, é o resplendor da glória de Deus. É interessante que quando nós lemos sobre a história de Moisés, nós vemos que num determinado momento de relacionamento de Moisés para com Deus, Moisés vai até Deus e fala: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus responde a Moisés dizendo: Moisés, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Então, quando Moisés pede para que Deus mostre a sua glória, apesar de até ali ter visto ações, os atos de Deus, por meio de todas aquelas experiências impressionantes, de Deus abrindo o Mar Vermelho, de Deus enviando aquelas pragas e libertando o povo da escravidão, de Deus vencendo através das águas o exército de Faraó, tantas experiências, o maná do céu, a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, toda aquela provisão, a água que brotava da rocha, todas essas coisas, embora Moisés tivesse visto todas essas coisas, ele para Deus, ele vem e fala: Senhor, mostra-me a tua glória. E a resposta de Deus, na nossa concepção, poderia ser: mas eu já tenho te mostrado a minha glória. Só que a resposta de Deus foi: eu farei passar diante de você, Moisés, toda a minha bondade. E agora, quando nós vemos o escritor de Hebreus falando sobre Jesus Cristo, ele diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Da mesma forma que para Moisés, Deus diz: a minha bondade é a minha glória, a revelação da minha glória. Agora nós estamos vendo aqui, o escritor de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória. Então é impossível desconectar o fato de que em Jesus a bondade de Deus é revelada sobre a humanidade. É impossível desconectar o relacionamento que nós temos com Deus, a experiência que nós podemos ter com Deus, da bondade de Deus através de Jesus Cristo. E é por isso que o Pai diz que Ele é a expressão exata do seu ser, a expressão completa. Nele subsiste todas as coisas, na pessoa de Jesus. Então esse é o modelo acima de todos os modelos, a pessoa em quem nós nos espelhamos, a pessoa que modela o estilo de vida que nós vamos viver aqui na terra. Então aquilo que nós não vemos em Jesus, não deveríamos ver em Deus. E Hebreus segue ainda no capítulo 1, no verso 14, dizendo que os anjos são anjos, os anjos que estão ao nosso redor, eles são seres ministradores que servem àqueles que hão de herdar a salvação. Então eu e você, embora nós não estejamos vendo propriamente dito com nossos olhos naturais, nós precisamos levar em mente que Deus envia os seus anjos para nos auxiliar. Deus envia os seus anjos para estarem ao nosso redor. Deus envia os seus anjos para trazer a provisão que Ele mesmo liberou sobre a minha e sobre a sua vida. Então eu quero que você entenda que não apenas Jesus, em primeiro lugar, modela a perfeita expressão de Deus. Ele é a perfeita expressão de Deus. E ele reflete a bondade de Deus. Mas agora também o escritor de Hebreus está dizendo que, trazendo a nossa atenção para o fato de que os anjos são esses que ministram, que servem aqueles que vão herdar a salvação. No capítulo 2, no verso 1 ao 4, vamos ler como ele continua falando após dizer isso sobre os anjos. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido,
para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. E Deus deu também testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Perceba que depois de dar essa introdução, de falar sobre o aspecto de Jesus, sendo a expressão exata, de falar sobre o papel dos anjos, ele agora fala sobre a importância de prestar atenção àquilo que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Isso é uma chave para nós nesses dias, e especialmente sobre aquilo que nós falamos no começo, das intenções do inimigo de produzir medo, de trazer as nossas vidas para um lugar de incredulidade, de gerar ansiedade pelo futuro, pelo amanhã. E ele agora está dizendo, olha, é preciso que você preste atenção às coisas que você tem ouvido, para que você não se desvie. E ele continua dizendo sobre a importância de não negligenciar a tão grande salvação que foi conquistada por Cristo na cruz. E ele diz que essa salvação, ela foi anunciada pelo Senhor, mas Deus dá testemunho dela por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de diversos milagres e por meio dos dons que são distribuídos sobre a igreja. Perceba que essas coisas, os sinais, as maravilhas, os milagres, os dons do Espírito, eles testemunham, eles apontam para a mensagem da salvação, eles confirmam e testificam. Jesus disse isso, olha, se vocês não acreditam na minha palavra, pelo menos acreditem nas obras que eu faço. Porque as obras que eu faço, elas testemunham e testificam que Deus me enviou a pregar o Evangelho, a anunciar a liberdade aos cativos. E então o terceiro aspecto é esse perigo de negligenciarmos a salvação de Deus e o perigo de darmos ouvidos àquilo que não deveríamos dar ouvidos. E ali no verso 14 ao verso 18 do capítulo 2, o escritor continua dizendo, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou da condição humana, para que por sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, amados, perceba que nesse texto o escritor lhe traz a nossa atenção para o fato que Jesus se identificou com a nossa humanidade. Ele precisava fazer isso dessa forma, ser semelhante a nós em todos os aspectos, em todas as tentações que nós sofremos, em todos os ataques que nós sofremos, em todas as experiências que a vida nos proporciona, embora ele fosse totalmente sem pecado. Então nós vemos que ele precisava fazer isso, ser dessa forma, semelhante a nós, para que ele pudesse nos socorrer quando nós estamos sendo tentados. Então, embora muitas vezes você até possa se sentir sozinho, embora você possa se sentir muitas vezes
como se estivesse lutando uma batalha sem ajuda. Então o escritor está dizendo todas essas coisas importantes. Olha, aquilo que você vê em Jesus, você vê em Deus. Mas aquilo que você não vê em Jesus, você não deve ver em Deus. O segundo aspecto, Deus envia anjos para te ajudar, para te auxiliar, para serem seres ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. E no terceiro ponto, Deus diz assim, o escritor diz assim, olha, você não pode negligenciar a salvação de Deus. Você tem que dar ouvidos, prestar atenção àquilo que você tem deixado entrar sobre a sua mente, sobre o seu coração, porque isso pode te desviar, então cuidado. E agora ele diz, mas olha só, Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o primogênito entre os irmãos, ele sofreu as mesmas tentações que você sofre, ele experimentou as lutas que você sofre na sua humanidade, mas foi justamente para isso que ele veio, para se identificar com as suas lutas, com as suas situações e te trazer vitória sobre elas. Você não está sozinho, amado. Você não está sozinho nessa caminhada. E aí quando ele conclui essa parte, depois de vermos esses 4 aspectos, que eu entendo, que eu considero como se fosse o alinhamento para aquilo que há de vir agora no capítulo 3, o escritor começa a dizer, no capítulo 3, no verso 1 ao 19, dizendo, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, porque ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, preste atenção nisso, vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Amados, esse texto ele é muito maravilhoso e ele nos ensina muitas coisas importantíssimas. Nós vemos o escritor reforçando esse aspecto de que Moisés foi fiel como servo, mas Jesus foi fiel como filho. Existe uma clara distinção entre as duas coisas. Mas ele começa a dizer
que a atitude que nós precisamos ter é fixar os nossos pensamentos em Jesus. Nós precisamos fixar os nossos pensamentos em Jesus, porque aquilo que nós vemos em Jesus é o que nós vemos em Deus. A palavra também diz, Jesus também diz isso, que ninguém conheceu o Pai a não ser o Filho, e aqueles que o Filho revelar. Ou seja, nós conhecemos o coração do Pai através de Jesus Cristo, amados. Não há outra resposta para isso. Se você quer conhecer a Deus, o seu caráter, a sua bondade, experimentar esse Deus amoroso, poderoso, justo, nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus e em Jesus somente. E aqui, nesse texto que acabamos de ler, ele fala sobre isso, fixar os pensamentos em Deus, a importância, de novo, de ouvir a voz de Deus, de quando ouvirmos a voz de Deus, não endurecer o coração. E ele começa a dizer, que é aqui que eu quero gastar um pouco mais de tempo, que o povo experimentou tudo aquilo, viram o livramento de Deus, os milagres que nós já falamos, mas eles não reconheceram os caminhos de Deus. É isso que diz aqui, que acabamos de ler, que o povo, embora tenha experimentado aquelas coisas, eles não reconheceram os caminhos de Deus. No verso 2 ele diz que a importância da advertência que nós recebemos de Deus através da Escritura, de que a gente não tenha um coração mau e um coração incrédulo. Porque o coração incrédulo, ele nos afasta do Deus vivo. Ele não nos aproxima de Deus, ele nos afasta de Deus. E ele conclui dizendo no verso 19 que esse povo não conseguiu entrar no descanso que Deus havia preparado para eles, por causa da incredulidade. Amados, a incredulidade te leva a desobedecer a Deus. O fato de você alimentar no seu coração um lugar de descrença, de questionar aquilo que Deus pode estar fazendo, ou Deus está fazendo na sua vida, em meio às suas circunstâncias, esse lugar de descrença, de incredulidade em Deus, ele vai te levar a desobedecer a Deus e vai impedir que você entre nesse lugar de descanso. E ali no capítulo 4, do 1 ao 3, ele diz: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, tememos que algum de vocês pense que tenha falhado, porque as boas novas elas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, aqueles que creem, é que entramos no descanso. Olha que tremendo. A mensagem, as boas novas, as notícias que são confirmadas, como nós já vimos, pela ação poderosa de Deus, sobrenatural de Deus, os dons do Espírito, essas coisas que testemunham, que confirmam a mensagem, elas precisam ser acompanhadas pela nossa fé. Nós precisamos crer nessas coisas. Nós precisamos crer na mensagem que está sendo liberada a nós, porque é isso que nos diferencia, que vai determinar, vai definir se vamos entrar no descanso de Deus ou não. E é interessante que quando a palavra de Deus fala sobre o descanso, ele fala que o tempo é hoje. Ele não está dizendo que isso vai acontecer quando você for para o céu, mas ele está dizendo que o descanso, esse lugar de descanso, é no tempo que se encontra e que se chama hoje. Hoje nós podemos entrar no descanso de Deus pela fé. Esse lugar não é um lugar físico como era para os israelitas, mas é um lugar na fé, é um lugar espiritual, onde nós entramos pela fé. E eu quero fazer essa distinção que a palavra, trazer a nossa atenção a essa distinção. Quando Hebreus 3:10 fala que os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos, eu quero trazer essa distinção daquilo que são feitos de Deus e aquilo que são caminhos de Deus. Salmos 103, no verso 7, diz assim:
que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, mas os seus feitos ele manifestou aos israelitas. Perceba que a palavra de Deus faz essa distinção, que Moisés conheceu a revelação dos caminhos de Deus, mas o povo de Israel recebeu apenas a experiência dos feitos, dos atos de Deus. E nós vemos isso também na palavra, numa experiência que, num determinado momento dessa peregrinação no deserto, Deus convida todo o povo a se santificar, porque no dia de amanhã eles teriam uma experiência com Deus, eles conheceriam a Deus intimamente. E o povo todo se consagra, mas no momento que Deus desce sobre a montanha, Deus convida todo o povo a subir aquela montanha. E é interessante que, embora o convite de Deus fosse a todos, por causa da aparência, da glória de Deus, que faziam tremer aquele monte, o povo entrou no lugar de medo, assumiu uma posição de medo. E por ter assumido essa posição de medo, eles decidiram não subir a montanha. E falaram a Moisés: Moisés, olha, nós vamos ficar aqui. Nós não vamos subir essa montanha. Nós estamos apavorados. Nós estamos com medo. Vá você, Moisés. Suba você por nós. E é interessante que a partir daquele instante, nós vemos um distanciamento entre o povo e Deus e uma aproximação de Moisés e Deus. Então o povo passou a experimentar, continuou a experimentar os milagres de Deus no deserto. Mas Moisés pôde experimentar e conhecer os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus falam sobre algo que está por trás das ações de Deus. Amados, você pode ter experimentado a ação de Deus algumas vezes na sua vida, mas nunca ter atentado ao fato que o fato de Deus ter realizado esses atos estava tentando trazer uma revelação mais profunda acerca dele mesmo. Deus na prática, Ele queria revelar o seu coração. Ele queria te mostrar que por trás do Deus que fez essas coisas, havia um Deus que tem um caráter, os atributos que o fazem nos ensinar, o que está por trás desses atos. E nós vemos que a glória de Deus é revelada na bondade de Deus. Então, amados, quando alguém é exposto ao poder sobrenatural de Deus, uma escolha é necessária. Ou você adota uma posição de fé, ou você adota uma postura de incredulidade. Israel viu os feitos de Deus, mas permitiu que o seu coração se endurecesse, porque o fato de você ter experiências não significa que o seu coração vai continuar sensível, que o seu coração vai continuar progredindo em Deus. Muitas vezes nós vemos coisas e nos fechamos para elas. Muitas vezes nós experimentamos uma ação de Deus, mas ao invés de tratar isso como Deus revelando algo acerca de si mesmo, nós nos fechamos para isso. E nós vemos isso na vida dos discípulos também. Está ali em Mateus capítulo 15, a partir do verso 32 até o capítulo 16, verso 11. Quero ler esse texto porque ele também reforça esses aspectos. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Eu não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos então responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão.
Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Perceba que é interessante porque esse texto, esse diálogo de Jesus contra os fariseus e saduceus, ele acontece após Jesus ter realizado um grande sinal. Jesus havia multiplicado 7 pães e alguns peixinhos num alimento suficiente que atendeu toda uma multidão de 4.000 homens, fora crianças e mulheres, e ainda gerou sobras. Ainda recolheram vários cestos cheios daquele alimento que foi multiplicado. E então nós vemos esse diálogo de Jesus com os fariseus e saduceus, que colocam Jesus à prova, pedindo um sinal do céu. E Jesus diz que, olha, eu não vou te dar sinal algum, a não ser o sinal de Jonas. Jesus, na prática, ele estava advertindo aqueles homens que a experiência, que o fato de você experimentar um sinal de Deus, ele não é um pré-requisito para que você creia. Ele está dizendo que, olha, você não tem que ver para crer, mas na palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus, você precisa crer para ver. A postura do nosso coração nunca deve ser: eu quero ver e então eu vou começar a crer. Não, mas deve ser: eu creio e por isso vou começar a ver. É sempre ao contrário. Nós vemos que Romanos 12:2 fala sobre isso. Ele diz: olha, vocês precisam renovar, não se conformar com esse mundo, renovar o seu entendimento, a sua maneira de pensar, para que só então vocês possam comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, a fé, ela é a certeza das coisas que esperamos. Se há dúvida se é vontade de Deus ou não, não pode haver fé. A fé se estabelece em certeza. Então, quando nós questionamos, será que é tua vontade, Deus, fazer isso ou fazer aquilo? Na verdade, nós já temos dúvidas. E por haver dúvidas, a fé não pode se manifestar. E é interessante que o texto continua dizendo: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Esqueceram-se de levar pão. Perceba que é interessante porque a palavra de Deus traz esse aspecto, registra isso para nós. Por que era importante trazer a nossa atenção que Jesus havia, que os discípulos haviam deixado de levar pão para o outro lado. E Jesus continua dizendo: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos começaram a discutir entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Perceba que existe algo que Jesus está advertindo os seus discípulos. Porque, em primeiro lugar,
conforme ele disse, eles já haviam tido uma experiência com Deus, com Jesus, em que Jesus havia multiplicado pães de 5 pães para 5.000. E uma segunda vez, que agora tinha acabado de acontecer, de que 7 pães foram multiplicados para 4.000 homens, e fora as sobras. E ele adverte os seus discípulos de homens de pequena fé, porque a discussão deles estava focada sobre as suas necessidades naturais, e não sobre a natureza de Deus. Da mesma forma, preste atenção nisso, no deserto, Moisés, o povo experimentou os feitos de Deus, mas não quis conhecer os caminhos de Deus, não quis subir a montanha. E agora os discípulos de Jesus também no deserto, em 2 ocasiões, experimentam os feitos de Deus, experimentam a ação sobrenatural de Deus, mas ainda estão focados na sua circunstância, porque esqueceram de levar pão para o outro lado do mar. Amados, e Jesus adverte dizendo, será que vocês ainda não compreendem? Vocês não compreendem que o fato de eu ter multiplicado, aí a minha interpretação, o fato de eu ter multiplicado pães uma vez, e agora uma segunda vez, eu estou tentando revelar para vocês os meus caminhos. Eu estou tentando revelar para vocês não apenas o Deus que proveu uma vez, mas o Deus provedor. Vocês estão preocupados com a sua circunstância, vocês estão preocupados com as limitações naturais, mas eu fiz isso no seu passado. Em alguns momentos, não era para que você simplesmente se contentasse com aquilo, fossem satisfeitos naquele momento, e acabasse a sua fé, e acabasse a sua conexão comigo. Mas eu fiz essas coisas para que vocês conhecessem que eu não sou apenas um Deus que faz às vezes, mas eu sou um Deus que faz sempre. Eu sou um Deus que o meu padrão, a minha maneira de agir, o meu coração, ele reflete essa realidade que vocês experimentaram nessas 2 oportunidades. Então o fato de vocês terem esquecido de levar pão agora, trazer pão para o outro lado, não significa que eu mudei. Não significa que eu vou deixar de entrar e manifestar a minha grandeza, o meu poder, a minha majestade, por causa das suas falhas, por causa das suas limitações, por causa daquilo que vocês podem ou não fazer. Ele estava dizendo, olha, preste atenção, será que vocês não compreendem? Vocês não podem ser homens de pequena fé. Vocês precisam crer que eu não apenas provi, mas que eu sou o provedor. Vocês precisam crer que eu não apenas curei, mas eu sou a cura, eu sou aquele que cura. Vocês não podem apenas crer que em alguns momentos da sua vida você experimentou a minha bondade, mas vocês precisam crer que eu sou bondoso, que essa é a minha natureza. Amados, Deus estava trazendo a atenção dos seus discípulos, assim como advertia o povo de Israel, que existe muito mais do que experimentar Deus ocasionalmente. Existe um caminho, que é o caminho de Deus, onde nós entendemos, experimentamos profundamente quem Ele é. E Deus é revelado por causa do Filho. E só o Filho pode revelar o Pai, porque é nessa experiência de relacionamento paternal, nessa experiência com o Pai, que nós entendemos verdadeiramente quem Deus é. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Deus não quer que as coisas que aconteceram, que foram muito boas na sua vida, sejam apenas uma exceção, mas Ele quer que seja uma normalidade. Mas nós precisamos sair desse lugar onde conhecemos apenas os feitos de Deus, para entrar no lugar onde nós conhecemos os caminhos de Deus. E fazemos isso através da fé. O lugar de descanso é um lugar onde nós, pela fé, nós entramos conhecendo e reconhecendo os caminhos de Deus. Então, não seja qual for a sua circunstância, seja de medo, seja de um lugar de incredulidade, seja um lugar de ansiedade, se certas coisas têm tentado dominar a sua mente, dominar o seu coração,
talvez desafios naturais, talvez enfermidades, talvez situações financeiras complicadas, talvez falta de trabalho, talvez, não importa, problemas nos seus relacionamentos familiares. Deus quer nos levar ao descanso através da fé. E Ele faz isso quando nós cremos no seu caráter, na sua natureza, quando essa expressão de quem Deus é, ela é colocada dentro do nosso coração e nós nos agarramos a ela, a essa confiança, a essa esperança de que Deus vai realizar novamente por causa do seu caráter. A palavra de Deus fala que os pais naturais, embora sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará do Espírito Santo àqueles que pedirem. Preste atenção nisso, queridos. O Espírito Santo foi colocado sobre a sua vida como a garantia da sua adoção como filhos. O fato do Espírito Santo estar sobre o seu coração simplesmente significa que você vai ser tratado como filho. Essa é a garantia, esse é o selo sobre o seu coração. Amados, isso precisa mudar alguma coisa na sua forma de viver. Saber que Deus vai te tratar como filho por causa do Espírito Santo que te adotou, que é o símbolo da adoção de pai. Isso precisa transformar a sua maneira de pensar. Isso precisa mudar a maneira como você vê a vida. Isso precisa mudar a sua maneira de ver as circunstâncias. Você não tem como permanecer o mesmo, sabendo que Deus te adotou como filho. Não apenas como servo, como amigo. Porque ser servo é o nosso chamado. Ser amigo é nosso privilégio. Mas ser filho é a escolha do Pai para nós. Ele nos escolheu como filhos por meio de Jesus Cristo. Amados, momentos da minha vida, da minha caminhada, na minha caminhada pessoal, foram muitos momentos que eu experimentei a intervenção de Deus. Intervenções milagrosas. Em outros momentos eu poderia contar e detalhar melhor coisas incríveis que eu não imaginava que fossem possíveis viver em Deus. Mas em muitos momentos que eu havia acabado de experimentar essas coisas, algum tempo depois eu já me via, já me encontrava novamente no lugar de incredulidade. Eu achava que talvez Deus havia me ouvido naquele instante, naquele momento, por causa das coisas que eu havia feito, porque eu havia orado muito, porque eu havia feito jejum, porque dependia daquilo que eu fazia. Então eu não tinha uma expectativa de que Deus fizesse novamente se eu não fizesse a minha parte, se eu não completasse alguma atividade, se eu não fosse no culto todo domingo, se eu não realizasse algo que é esperado religiosamente, os rituais. E Deus foi me mostrando ao longo dessa caminhada que na verdade tem tudo a ver como nós nos vemos. Nós muitas vezes, embora tenhamos recebido um presente de Deus, nós deixamos esse presente fechado. Nós não queremos saber e experimentar, desfrutar daquilo que Deus nos deu através de Jesus Cristo. E a coisa mais preciosa, que é através da salvação, é o fato de termos sido feitos filhos de Deus. Isso deveria mudar tudo. Mudar a maneira como você vê a vida e enxerga a vida. E eu, nas minhas experiências, ao invés de entrar no descanso de Deus, quando eu me deparava uma outra situação, ao invés de me lembrar que Deus, Ele vem em nosso socorro, ao invés de me recordar que aquilo que Deus havia feito, eu me via perambulando em voltas no deserto novamente, procurando o que eu poderia fazer para solucionar aquela situação, ao invés de crer que o Pai viria novamente, porque Ele é bom, porque Ele é aquele quem Ele diz que é. E depois de perambular no deserto, por muitas vezes, eu precisei cair em si, cair em mim mesmo,
e perceber que eu estava tentando resolver todas as coisas pela minha capacidade. E ao longo de muito tempo isso se repetiu, e até hoje eu preciso estar atento, porque é muito fácil cair no lugar de descrença, cair no lugar de incredulidade. E o Espírito Santo, ele bate a nossa porta, nos convidando para abrir e para que ele possa entrar e cear conosco. E ele continua batendo a porta, nos convidando para sentar à mesa, para sentarmos com ele e desfrutarmos e vencermos e vivermos de um lugar de vitória. Amados, muitos de nós está tentando vencer na sua vida e esquece que nós deveríamos viver de um lugar de vitória que Cristo já conquistou para nós. Ele foi vitorioso. Ele se tornou semelhante a nós em todos os aspectos. Amados, não foi simplesmente para que ele fosse apenas o vitorioso da situação, mas para que ele pudesse te socorrer e me socorrer. Eu creio que nessa noite, Deus está nos convidando a entrar nesse descanso, a nos render e crer naquilo que Ele fez e naquilo que Ele vai fazer novamente. Deus está nos convidando a sair da experiência dos feitos de Deus para o lugar onde nós conhecemos os caminhos de Deus, que manifestam os seus feitos. Deus está nos convidando a mudar a nossa perspectiva de vida, a transformar a nossa maneira de ver todas as coisas, a começar a experimentar quem Ele é. Amados, lembre-se disso. As suas experiências não devem definir as suas crenças. As suas experiências não devem definir o que a palavra de Deus fala que é verdade. Mas nós devemos nos submeter a Deus e permitir que a verdade da palavra influencie as nossas crenças, as nossas experiências. Ninguém aqui já alcançou tudo, mas nós precisamos continuar avançando, crendo no que a palavra de Deus fala claramente a nós e deixando que essa verdade comece a se manifestar em todos os aspectos da nossa vida, comece a estabelecer a realidade do reino de Deus em nós e através de nós. Muitas vezes nós limitamos a ação de Deus baseado naquilo que já experimentamos, aquilo que já conhecemos, ao invés de deixar Deus, a sua palavra, definir qual é o padrão que nós precisamos alcançar. Amados, não importa como você está hoje, o que importa é que Deus continua sendo o mesmo. A palavra de Deus nos diz que Jesus continua sendo o mesmo, de ontem, hoje e sempre será o mesmo. Deus não mudou, Jesus Cristo não mudou. Aquilo que Ele fez no passado, Ele continuará fazendo hoje. E aquilo que Ele faz hoje, Ele vai continuar fazendo no futuro. Ele continua o mesmo. Resta agora a nós deixarmos o lugar da incredulidade, que nos priva, que nos impede de entrar no descanso e começar a crer por mais, começar a nos arriscar mais, começar a esperar mais a ação de Deus. Amados, precisamos criar o apetite para o impossível. Precisamos começar a crer de que as coisas que são impossíveis, elas vão se tornar possíveis na minha e na sua vida, porque esse é o coração de Deus para nós. Jesus fala sobre a perseverança em oração naquela experiência, naquela parábola da viúva. E eu não quero entrar nesse texto agora, porque nós já estamos encerrando, mas Jesus adverte, naquela história, que quando o Filho do Homem vier, encontrará ele, porventura, fé na terra. Amados, nós precisamos continuar orando de dia e de noite. De dia e de noite. Para quê? Para que a realidade de Deus se manifeste em nós e através de nós. Amados, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra. Eu peço que a Tua palavra seja como uma espada sobre os corações nessa noite, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo uma divisão, um momento de escolha sobre o coração dos Seus filhos,
E, Pai, eu peço que o Seu Espírito Santo nos leve a uma decisão pela fé, não uma decisão pela incredulidade, pela descrença, que o Seu Espírito nos leve a um lugar onde conhecemos os Seus caminhos, onde experimentamos a Sua glória, a Sua bondade, a pessoa de Jesus Cristo, ao invés de permanecermos, Senhor, na base da montanha, ao invés de podermos subir a montanha, Pai. Senhor, nesses dias, traga-nos mais para perto, traga-nos mais profundo. Nós queremos Te conhecer mais, nós queremos Te conhecer mais como Tu és. Senhor, e queremos que o Filho revele o Pai. Jesus revela o Pai a nós, revela o Seu coração, revela o Seu caráter, revela a Sua bondade. Faz com que essas coisas sejam gravadas nos nossos corações e que possamos avançar como nunca antes avançamos. Espírito Santo, que nós possamos ser ousados em crer como o Senhor deseja que creiamos. Queremos viver nessa terra aquilo que o Senhor reservou para nós, aquilo que está disponível para nós. Sabemos que ainda não temos a plenitude de todas as coisas, porque vivemos, Senhor, num mundo quebrado, vivemos num corpo limitado, mas sabemos que o Senhor, Pai, não queremos colocar limites àquilo que o Senhor pode fazer nesse tempo. Por isso nos ensina, nos leva a experimentar com plenitude os Teus caminhos e a Tua vontade. Pai, é isso que oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amados, queremos declarar uma semana abençoada, uma semana onde você há de experimentar esse convite de Deus para entrar no seu descanso, entrar nesse lugar de paz, entrar nesse lugar de graça, onde o Senhor continuará fazendo coisas que Ele já disse que fará. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.